Olá, meus queridos amigos, hoje temos um filme muito polêmico para comentar com vocês. Temos um... Ô Bahia? Não tenho mais Ô Bahia? o Ô Bahia? tempo. O que você tá fazendo, cara? Cara, eu tô tocando música. Você não tá vendo que eu tô tentando fazer um negócio, quer apresentar o programa? Por favor, tá? Deixa eu continuar aqui. Então, como eu tava dizendo, a gente vai falar sobre Coringa 2, um filme que tem dividido opiniões aí, que na verdade... Canta comigo, Merreiro. Today is gonna be the day when I'm back Ô Bahia, to you. você não tá vendo que isso que você tá fazendo não tá Qual que é o acrescentando, problema? não tá acrescentando Não, nada mas, ao que a gente tá assim, fazendo você não tá aqui? vendo que tem que existir um fator artístico no programa que a gente não tinha antes? Era só fala, diálogo. Não tinha nada, não tinha música, não tinha brilho. Música é arte, você transpira as emoções das pessoas, assim, sabe? Para com isso, para de ser babaca. Tá. Só para de Poxa. cantar e deixa eu apresentar o programa que você está atrapalhando, ok? Tá bom. Obrigado, vamos lá. Pois bem, a gente vai dar início agora a Coringa 2, né? Eu fui assistir junto com o Bahia o filme, inclusive... Brian Creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? Vai, Bahia! I don't belong here. O palhaço somos nós nessa p... I got the sneaking suspicion that we're not giving the people what they want. It's okay, baby. Let's give the people what they want. Olha, Bahia, eu tenho uma surpresa pra você. Você tem uma surpresa pra mim? Eu tenho. Aí ele saca uma arma e me mata, tá ligado? You get what you fucking deserve, né? Não. Hoje eu vim preparado pra esse episódio de novo. Ah, eu também tenho a minha, só que tá anotada aqui, ó. Você tem também? Tenho. Faz quanto tempo que a gente não faz anotações? Nossa, assim, eu acho que esse vai ser... É o filme mais polêmico do ano. Aham. E esse tem tudo pra ser o episódio mais polêmico dessa... Eu não sei nem se polêmico é a palavra, porque, independentemente das nossas opiniões sobre o filme, parece que esse filme juntou críticos e audiência e tá todo E mundo já é um odiando, né? fracasso, o filme já deu errado. Pois é, esse filme que tá com uns 30% no Rotten Tomatoes. O Coringa 2 que fez metade apenas da abertura do Coringa 1. Essa abertura, inclusive, que é menor até mesmo do que o grande filme do Jared Leto, Morbius. Pois é, Bahia, parece que esse filme é um fracasso. Mas E aí? esse filme, ele conquistou uma coisa, o meu coração, cara. Ele conquistou seu coração. Ele conquistou meu coração, assim. Você saiu feliz do filme. Eu saí feliz do filme. Assim, não é um filme perfeito, mas eu acho que é um filme que as pessoas não entenderam ele, sim. Tá. Olha, eu acho que tem muita coisa pra gente comentar sobre esse Eu filme. acho que é impossível a gente falar de Delírio 2 sem primeiro falar do primeiro filme. Sim. Ah, você quer comentar o... Qual que é a sua relação com o primeiro filme? Tá. Porque eu acho isso importante, tá? Tá bom. Eu realmente Eu acho concordo. isso importante. E eu notei um padrão. As poucas pessoas que gostam desse filme geralmente não gostam tanto do primeiro. Talvez eu seja uma delas. Eu gosto do primeiro filme. Coringa 1, né? Eu assisti no cinema. Eu assisti umas 3 vezes o filme. Eu realmente louco. achei ele bem divertido, assim. Não acho brilhante, genial e tal, mas é um filme divertido, né? Você assiste, você se envolve lá com a história do Arthur Fleck, né? E todos os traumas que acontecem com ele até ele virar o tal do Coringa, The Joker, né? E aí, pô, é um filme que eu acho bom. Eu nem tenho muito o que comentar, porque eu não sou desses que acha que é brilhante. Eu concordo com o que muita gente fala, que, poxa, é uma cópia de Taxi Driver e de Rei da Comédia. Principalmente Rei da Comédia. Ao que eu respondo, mas é uma cópia ou é uma homenagem? Porque cara... se fosse uma cópia, só pra concluir, se fosse uma cópia, ele teria colocado o Robert De Niro, que é o personagem principal desses 2 filmes, no Coringa? E com o próprio Scorsese na produção do filme. Exato. Então pra mim é mais uma homenagem que uma cópia. Não me incomoda tanto assim, entendeu? Eu concordo que, assim, pesa mais o fato de ele soar como uma homenagem do que... Mas, assim, o que me incomoda em Coringa é que a concepção dele não é original. Então, por exemplo,
O The Batman, que a gente comentou aqui, ele é claramente inspirado em Seven, ele é claramente inspirado em uma série de filmes sobre serial killers, mas no fundo, o propósito do filme ainda é original. Coringa não é um filme tão original assim. Então, cara, eu não acho o primeiro filme ruim. Eu acho o terceiro ato do filme bem original. Tipo, eu tava sem saber o que ia acontecer, eu tava me segurando na cadeira com aquela situação. O terceiro ato do filme, eu acho que é bem original. Ok, mas assim, eu gosto do Coringa 1, só que eu fico incomodado com algumas coisas nele. E eu acho que o filme, ele se sustenta muito na atuação do Joaquin Phoenix. Sim. Assim, e aquela drama, você vai lá e você tá, tipo, ele matou o cara... E, de certa forma, você fica meio agoniado e você quer que aquilo acabe logo. E se tem uma coisa que eu gosto do primeiro filme, é que ele, ao mesmo tempo que ele serve como uma homenagem aos filmes do Scorsese, ele também brinca muito com Gotham, ele brinca muito com aquele universo então você do Batman. gosta do primeiro filme? Eu sei, mas assim, ainda tem algumas coisas que me incomodam, do tipo, cara, no final, talvez eu prefira assistir O Rei da Comédia do que Coringa, entendeu? Eu não sei, porque eu gostava do personagem dele e é por isso que eu... Vamos entrar no 2, acho que a gente estabeleceu nossas opiniões aqui, e aí que vem algumas coisas que eu anotei aqui. Eu cheguei à conclusão que, pra mim, nada em Coringa 2 funciona. Por quê? Cara, mas assim, você acha que o conceito de Coringa 2, ele está errado? Como assim? Porque, por exemplo, quando anunciaram que a Arlequina a Lady Gaga ia fazer a Arlequina, bom ponto. todo mundo gostou. Todo mundo achou legal. Putz, ninguém acha a Lady Gaga uma má atriz. Sim, ok. Ela ser Arlequina faz todo sentido. Ok. E aí veio o anúncio que ia ser um musical. Apesar que eu ainda acho que a Mia Goth seria uma Arlequina perfeita, mas a gente... Não, mas vamos lá. Aí justificam o fato de ser a Lady Gaga pelo fato do filme ser um musical. E aí já começou, pô, vai ser diferente, vai ser... Você quer saber a minha reação quando eu vi que ia ser um musical com a Lady Gaga? Sim. Eu adorei. Eu também. Eu achei uma baita ideia. Eu acho que... Eu gosto de musicais, no geral. Eu acho que a ideia do Coringa ser um musical, um filme, né? Faz todo sentido, porque ele é um cara esquizofrênico. Ele vê coisas. Então, pô... Se tem um personagem de quadrinhos que faz sentido você fazer um musical, pra mim é o Coringa, porque você pode justificar que aquelas cenas de música estão se passando na cabeça dele, que é exatamente o que o filme faz. É, exatamente. Eu acho que acaba não funcionando por motivos que eu vou aprofundar. Mas quando eu ouvi a ideia, eu falei, brilhante. E quando eu vi os trailers também, os trailers desse filme são muito bons, né? Então eu achei que isso ia funcionar. Agora, quando eu digo que nada nesse filme funciona, só um breve resumo aqui, ó. Eu coloquei aqui que é um filme de estudo de personagem, que não aprofunda o personagem, que a gente não aprende nada de muito novo sobre o Coringa. Aprende. É um musical onde os seus números musicais não acrescentam a história. É um filme de tribunal... Como não? Nossa, a gente vai comentar bastante coisa. É um filme de tribunal que não engaja, então uma hora ele vira um filme de tribunal, mas que não funciona como filme de tribunal. Pra mim, o maior problema do filme é esse, como eles chamam lá nos Estados Unidos de courthouse drama. Concordo. É um romance bizarro, doentio, onde não há tanta química entre os dois personagens. E, por último, o que mais deixou as pessoas bravas é um filme do Coringa sem o Coringa. Inclusive, deixar avisado, que já não ficou claro pra todo mundo, teremos heavy spoilers ahead. Pra caralho. Né? A gente vai falar de spoilers de todo o filme, a gente vai entregar tudo que acontece aqui. Eu não discordo de todos os pontos, mas eu acho que tem alguns bem errados. Então eu tive uma ideia sobre o nosso papo, Bahia. Como a gente tem vários segmentos pra colocar, eu dividi em algumas etapas e aí a gente pode dar cada uma opinião do que teve. O que você acha disso? Eu gosto. Pois é, então o primeiro capítulo aqui da nossa resenha vai ser Coringa 2 desfaz o Coringa 1. O que você sentiu isso quando você viu o filme? Cara, eu não acho que ele desfaz o Coringa 1, mas eu acho que existe uma quebra de expectativa do seguinte: o Coringa 1 ainda é um filme ambientado e ele ainda é um filme com elementos de um filme de super-herói. Então você ainda tem um fator fantástico ali que envolve de alguma forma o macro-universo do Batman, que envolve... Tem o Thomas Wayne. Que envolve, assim... toda a natureza do personagem Coringa. Eu acho que as pessoas gostam do primeiro filme, no fundo, por causa disso. Porque ele entra naquele gênero do filme de herói conceitual. Coringa 2 não é um filme de super-herói. Coringa 2, ele se parece até bastante com Ilha do Medo em alguns aspectos. Do tipo, ele é um cara e ele tem sérios problemas...
E você é convidado a acompanhar aqueles problemas, e os problemas que aquele personagem passa, eles são tão perturbadores que talvez você só não queira acompanhar eles, porque, cara, eles mexem com você, entendeu? Então, eu acho que grande parte das pessoas, elas não gostaram desse filme porque elas se sentiram desconfortáveis em entrar na mente do Arthur Fleck, e eu concordo com isso. Eu acho que não é um filme sobre o Coringa, é um filme, acima de tudo, sobre o Arthur. E, cara, a mente do Arthur, ela é tão perturbada que, cara, talvez você só não queira saber o que tá se passando na cabeça dele, entendeu? Porque você vai num sábado de tarde e você não quer saber dos pesares de um cara que foi abusado pelo tio. Você não quer saber isso. Cara, você só quer se divertir. Você só quer ver o Coringa matando pessoas. Não é isso que o filme te entrega. Não, cara, eu acho que o primeiro filme, você entra muito mais na mente do Arthur do que nesse, na minha opinião. Não é por isso que também é por isso que as pessoas gostaram, mas não é só por isso. Porque o primeiro filme, ele destoa dos demais filmes de quadrinhos, porque ele tenta ser mais pé no chão, ele tenta ser mais real, mas como você falou, ele ainda se situa naquele universo, você ainda vê os pais do Bruce Wayne morrendo. O primeiro filme, ele termina com o Coringa abraçando a personalidade dele de Coringa, ele pede pro Murray, né, que é o Robert De Niro, fala assim, quando você me introduzir no palco, can you introduce me as Joker, né, você pode me introduzir como Coringa e tal? E aí aquela massa de pessoas, assim, então você imagina que aquele, como era pra ser um filme só, isso ficaria na sua imaginação, então você imagina que aquele Coringa, ele iria se tornar um cara mais inteligente, mais hábil, ele ia conseguir mover aquelas massas que estavam a favor dele, e que um dia ia surgir um tal de Batman que ia combater ele, e é um finalzinho bem legal. Nesse filme aqui, tem até uma declaração do Todd Phillips, né, que ele fala que o Arthur nunca foi esse símbolo que Gotham impôs a ele. Ao que eu digo, isso não é verdade, porque basta você ver o primeiro filme. Ninguém impôs a ele o título de Coringa. Claro, o Murray chama ele, this guy is a Joker, né? Esse cara é um fanfarrão e tal, mas ele aceita, ele quer isso pra ele, né? E ele abraça isso no final completamente, quando ele mata a médica no finalzinho do filme e tal. E aí, nesse filme, o que me parece é que o Todd Phillips, ele se incomodou muito com o fato de que as pessoas estavam ovacionando o Coringa, estavam, né, fazendo tatuagem dele, achando ele o máximo, e ele falou, ok, eu preciso desconstruir isso completamente. Concordo. Essa é a intenção dele, isso é fato. Sim, fato, e eu te digo, por causa da imposição da Warner em fazer um segundo filme. Também. Ele não queria fazer esse filme, o Joaquin Phoenix não queria fazer, ninguém queria fazer esse filme. Mas eles fizeram. Só a Warner, mas eles fizeram. Resta o quê? Resta você desconstruir o personagem. Olha só, tem um filme muito, muito bom, não sei se o senhor já ouviu falar, chamado O Poderoso Chefão Parte 2. Já assistiu esse filme, eu imagino, sim, né? No Poderoso Chefão Parte 1, né, você segue lá a história do Michael Corleone e como ele não quer virar um chefão da máfia porque ele se vê acima de todos os negócios da família dele, mas no final ele pelas circunstâncias ou por vontade própria que seja, ele é meio que obrigado a abraçar aquela personalidade de mafioso, e o filme termina brilhantemente com a porta sendo fechada e ele lá quase como uma estátua romana, tendo a mão beijada pelos capangas dele, né? E eu imagino que o Coppola também deve ter se incomodado um pouco, acho que eu até vi algumas declarações antigas nesse sentido, de como o Michael as pessoas pagavam pau pra ele, achavam ele puta demais e tal, e aí ele veio e faz o segundo filme. No segundo filme, como que o Michael termina? E aí, spoilers de Poderoso Chefão Parte 2 aqui. Você não assistiu Poderoso Chefão, cara, desculpa. O filme termina com o Michael na merda, né? Ele tem que matar o próprio irmão, ele tá totalmente sozinho, abandonado, a mulher dele deixa ele, ele fica deprê, né? Ninguém ficou ofendido com o Poderoso Chefão Parte 2. As pessoas que gostaram do Parte 1 também gostaram do Parte 2. E por quê? Ele não tenta negar, ele não tenta voltar atrás do que o primeiro filme estabeleceu. Se ele tentasse fazer isso, o Poderoso Chefão Parte 2 começaria com o Michael meio inseguro se ele tomou a decisão certa, meio querendo voltar atrás, meio falando assim, não, eu não sou esse chefão, eles estão me impondo isso. Você vê que ele não faz isso? Ele desconstrói o personagem do Michael no primeiro filme, mas sem desrespeitar as consequências do primeiro filme. Que é isso que o Coringa 2 faz. Porque em 72 isso não era moda, né? Porque eu posso citar outro exemplo muito bom de desconstrução de personagem chamado Matrix Resurrections, que você percebe que, olha, quando o estúdio te obriga a fazer um filme, a única opção que você tem é destruir aquele personagem pra você não precisar voltar a fazer um terceiro filme. Mas acho que você tem formas de fazer isso, entendeu? Você tem formas de fazer isso.
como eu coloquei aqui, o Poderoso Chefão faz exatamente isso brilhantemente. Esse filme não. A impressão que eu tenho... Você concorda que de Coringa para Poderoso Chefão você tem um espaço até muito grande? Não, mas eu acho que... separando as duas coisas? Olha, considerando que tanto Coringa 1 e 2, eles tentam resgatar um pouco do cinema dos anos 70, eu acho que a minha comparação não é tão absurda Cara, mas assim. O Coringa 1, ele tenta resgatar o cinema dos anos 70, ele faz uma homenagem aos anos O 2 também, você mesmo citou aqui o filme do Jack Nicholson lá, One Flew Over the Cuckoo's Nest, eu esqueci o nome do filme. O Estranho no português. Ninho. O Estranho no Ninho. Sim. Entendeu? Então, a estética, tudo é parecido. E dane-se, eu poderia citar outros filmes que fazem isso, é que eu acho que o Poderoso Chefão é o melhor exemplo, porque ele faz isso muito bem, né? O que eu não queria que acontecesse nesse filme é que o diretor negasse as consequências das escolhas do Arthur do primeiro filme. Eu acho que você é uma pessoa magoada com a quebra de expectativa que você teve. Não. Você claramente tinha uma expectativa muito grande em ver tudo que o primeiro filme fez potencializado. E, cara, se eles potencializassem o que o primeiro filme fez, Coringa 2 seria só mais um filme do dia da Marvel. Não é isso. Porque, no final, o que você queria ver era o Coringa fazendo violência gratuita e sendo o Coringa. Era isso que você queria ver. Não, porque o primeiro filme não é E o próprio isso. Arthur fala, gente, eu nunca fui isso, o Coringa Mas nunca ele foi isso, porque eu vi o primeiro filme e ele é isso. Cara, de novo, você tá lidando mal com a quebra de expectativa. Não. Presta atenção, não é quebra de expectativa aqui. É quebra de expectativa, Não é, cara. é a contradição. Você foi ver Coringa 2 esperando o quê? Qual filme que eu imaginei que ele fosse fazer? Vá, diga. Tem uma parte de mim que tem aquela opinião de público de massa, sim, de fã de quadrinho, que Sim. lê Coringa e esperava que certas coisas fossem acontecer. Mas não é só isso, tá? Eu digo, o que me incomoda mais são as contradições que o próprio Todd Phillips estabelece na ideia dele. Mas com as contradições Esquecendo são as de minhas propósito. expectativas. Mas eu acho que isso é ruim. Cara, porque você não queria que fosse assim, você não queria que o primeiro filme que você gosta tanto fosse contradito, você não queria isso. E o Todd Phillips, ele esfrega na sua cara, olha, talvez o Coringa e o próprio, assim, eu gosto muito, tem uma passagem no final do filme que ele fala, olha, quando no julgamento, olha, talvez eu não consiga entregar aquilo que vocês querem. E esse filme é exatamente sobre isso, ele não consegue entregar o que a maioria do público quis. Eu acho que é violência gratuita com o Coringa. A única vez que o Coringa aparece no mundo real nesse filme é pra se defender dos seus próprios atos. Não é pra matar alguém ou atirar em outra pessoa. Não é isso. É pra se defender dos seus próprios atos. Eu gosto disso porque você desafia o público. E esse é um filme Concordo. que toda hora fica desafiando você na sua própria narrativa. Isso é muito legal, isso é muito diferente. Eu acho que a ideia disso é diferente e ela poderia ser boa, mas eu acho que ela não se executa bem por outros motivos que a gente vai colocar vamos aqui. Seguir. Eu acho que já tá posto aqui. Deixa nos comentários se você é Team Bahia ou Team Herrera. Exato, boa, gostei. Só pra resumir, eu tenho essa impressão de que ele não quis lidar com as consequências do último filme. Porque imagina que, o último comentário, imagina que você, se Star Wars 2 lá, então você tem a história do Luke Skywalker, ele vai destrói a Estrela da Morte, e aí quando chega a sequência, ele começa a ficar inseguro se ele devia ter seguido o caminho de Jedi, e fala, não, eu nunca fui isso. Você fala, mas isso não condiz com o final do filme. O Luke não é um personagem perturbado, o Luke é um herói perfeito. O Arthur, acima de tudo, ele é imperfeito, porque ele toma decisões que não cabe a ele, assim. Mas o Coringa deveria ser o vilão perfeito. Enfim, vamos seguir. Cara, esse Coringa não é exatamente o vilão. Talvez esse Coringa seja uma vítima. Vamos seguir. Eu acho, Bahia, que as cenas de música, a maioria delas, não funcionam. E eu vou te falar por quê. Ok, vamos lá. A escolha das músicas, a maioria eu gosto, são músicas boas, né? Não tem muita música nova, tem uma ou outra ali que é nova, né? Mas a maioria são músicas... Tem algumas músicas autorais que a Lady Gaga escreveu Sim. junto com o roteirista do filme, e tem outras que eles readaptam. Exatamente. Né? Eu acho que são músicas boas, apesar de eu achar que essas músicas, essas cenas musicais não levam a narrativa pra frente na grande maioria das vezes. Discordo. Não, mas eu não sei se é questão muito de discordar, porque, veja, eles estão lá, o Coringa e a Arlequina estão numa cena, contracenando ali. E aí, de repente, eles começam a cantar. Num musical, vamos pegar um Grease como exemplo, vai. Um musical bacana, muita gente aí deve ter assistido já, com o John Travolta e Olivia Newton-John, né? Grande filme. Grande filme. Naquele filme, as músicas, elas levam a história pra frente. Então, tem a música que eu gosto muito lá, que é o Grease Lightning. Eles começam a cena indo reformar o carro pra ter a corrida depois, aí rola aquela cena musical, quando a cena termina, o carro está pronto, né? E eles vão levar o carro pra corrida. Ora, a música levou a narrativa pra frente, né? Nesse filme é diferente. Nesse filme você tem uma narrativa que tá sendo construída, que tá acontecendo ali.
eu acho que porcamente, mas tá acontecendo, e ela é interrompida por uma música pra Lady Gaga e o Joaquin Phoenix cantarem o quanto eles gostam um do outro, e depois o filme volta. Ou seja, a música, ela não implica em acontecimentos, ela só implica em sentimentos próprios daqueles personagens que a gente já sabe. Eu gosto. A gente não precisa de 5 músicas da Arlequina e o Coringa cantando sobre o quanto eles se amam. Vamos lá, eu tenho 3... Eu acho que a parte musical do filme tem altos e baixos, mas eu acho que tem alguns pontos altos muito valorosos pra mim, eu consigo citar 3 deles. Vamos lá. O primeiro é quando, no tribunal, o Coringa encena That's the Joke. Qual que é a função principal... É a melhor como você cena do mesmo filme, disse, essa. como você mesmo disse, qual que é a função principal da parte musical desse filme? É você externalizar o que se passa na cabeça do Arthur. Sim. O Coringa aparece mais na cabeça dele próprio do que no mundo real. É. Beleza. Quando ele performa That's the Joke no tribunal, é uma forma dele dizer que ele está rejeitando a personalidade Sim. do Coringa, tanto que a cena termina com ele se matando. Sim. Não faria sentido, assim, não é que não faria sentido, mas seria mais difícil você externalizar isso em termos de narrativa no mundo real. Então você usa o recurso do musical pra externalizar uma cena do filme. Você pegou uma boa cena e eu concordo. Eu tenho mais ela duas implica que em são algo na muito narrativa. boas. Por quê? Eu gosto do lance de você usar músicas pra se expressar. Também. Eu te digo 2 momentos que o filme usa isso muito bem. Tá. Quando eles estão na escada e o Coringa questiona se a Ali realmente estava grávida, ela não responde. No finalzinho lá já No do filme. finalzinho, o que é que ela faz? Ela canta That's Entertainment. Porque além de você externalizar um sentimento que ali passa pra você o tempo todo, que é, olha, ela estava enganando o Coringa, ela estava enganando o Arthur, porque ela queria O Coringa. E ela canta That's Entertainment porque ela fez aquilo tudo pra entreter a si mesma. Você também usa isso como um recurso narrativo pra não dar a resposta moída pro cara que tá vendo o filme. Isso é muito legal, isso é muito bem feito. Outra cena que eu gostei muito. Concordo com você nessa aí. Quando, momentos antes do Arthur ver o resultado do julgamento, ele liga pra Lee e começa a cantar Ne Me Quitte Pas, que é uma música francesa, que foi interpretada pelo Frank Sinatra como Don't Go Away, que pra mim é uma das músicas mais lindas É maravilhosa. já feitas. E o Arthur, ele pega e ele começa a cantar sozinho, sem instrumental, cara. É uma cena belíssima que é uma música que não adiciona nada à narrativa, mas que consegue transparecer muito bem o sentimento que o Arthur tava tendo naquele momento. Perfeito. Eu acho que quando o filme consegue usar um instrumento musical, ele usa com uma genialidade muito grande. Agora, concordo que tem cenas que não funcionam. A cena que o Arkham é queimado, pra mim, cara, é uma cena que o musical não funciona. Aquilo foi meio bizarro mesmo. É meio bizarro, você não sabe exatamente o que tá acontecendo ali, você não sabe se aquelas pessoas são reais, você não vê as consequências daquilo, sabe? Fica tudo muito jogado. Poxa, mas se a menina queimou o Arca, como é que ela conseguiu sair depois? Tipo, eu acho que o musical é pretencioso e quando ele funciona, funciona bem, mas quando não funciona... Não funciona Não pra funciona caramba. Né? mesmo. Assim, eu acho que quando não funciona mesmo. E quando ele funciona, ele nunca atinge o potencial que ele poderia atingir. Quando você faz um musical, pensa em Cantando na Chuva, sabe, vários filmes. Você tem uma licença poética pra gerar tantas imagens interessantes e danças e coisas malucas que esse filme nunca chega lá. Eu sempre tava esperando, por exemplo, quando aparece o Joker lá de terno branco dançando com a Arlequina, eu achei que ia ser uma doideira, que ia ser uma coisa visual muito espetacular, né? Até porque o marketing do filme sempre fazia questão de falar que foi filmado em IMAX, né? Então eu imaginei que ia ter um visual muito bacana nessas cenas. Sim. Mas não acho que tem. Eu acho que sempre é meio down, é abaixo do que poderia ser. O Joaquin Phoenix, ele canta muito sussurrando, eu achei também. Não sei se você teve essa impressão também. Ele não tá cantou, né? Cantando, agora assim. sim, quando a Mas Lady ele fez Gaga, o filme do Johnny Cash. Quando a Lady Gaga quer cantar, ela canta. O Joaquin Phoenix fez o filme do Johnny Cash. Nossa, boa observação. E ele canta bem naquele filme. Então eu acho que é mais uma questão de direção do que uma limitação do ator. A Lady Gaga canta muito bem, né? E eu acho que... Só que o fato dela cantar muito bem acaba prejudicando a performance dela no filme. Porque ela canta tão bem, ela é tão, sabe, espetacular na voz dela, que vários momentos eu sentia que ela tava quase entregando uma atuação muito boa, mas ela tinha que interromper aquelas falas dela pra começar uma música nova. E eu falava, que pena. Então é sempre esse de quase chegar lá, mas não chega. Entendeu? Eu acho que eles também se prenderam muito ao conceito de que as cenas de musicais, elas têm que sempre emular um programa de TV nos anos 70.
Eu gosto muito daquela cena que eles estão meio que sapateando. Gosto também. Eu acho... Mas poderia assim, ser melhor. Eu acho uma baita referência à televisão americana dos anos 70. Só que eu concordo com você que na maioria dessas cenas tem um potencial desperdiçado muito grande. Só que eu acho que em outras o potencial é bem aproveitado. E, enfim... Mas você acha que também que muita cena... Eu entendo essas três... Acho que eu concordo com você nas três, inclusive. Mas você entende que a maioria das cenas de música, elas interrompem o fluxo do filme? Elas atrapalham aquele flow, aquele ritmo do filme? Porque o filme, todo filme ele tem um certo ritmo. E a música, eu acho que ela acaba mais atrapalhando esse ritmo do que te deixando mais empolgado. Eu acho que esse é um sentimento comum de qualquer pessoa que não goste de musical. Mas eu gosto de musical. Então eu tenho que falar. Próximo, eu quero falar agora das cenas do tribunal. Essa eu acho que você concorda um pouco comigo, que não deu certo. Não, eu acho que não funciona. Eu acho que é um filme de 2h30 que ele... Poderia ter 1h30. Não é que ele poderia ter eu acho que é um filme que ele tem uma história muito pretensiosa. Eu acho que ele é muito pretensioso em tudo. E no final ele te entrega um filme de tribunal. Eu acho que... Eu acho isso assim... Eu gosto de filmes de tribunal. Eu adoro, sei lá, Better Call Saul, por exemplo, né? Mas eu acho que nesse filme ele não funciona porque... Primeiro que a gente fica discutindo muitas coisas que a gente já sabia. Então a gente fica discutindo sobre os caras que o Arthur matou no primeiro filme. Tá? Ai, mas será que era outra personalidade? Será que não era? Cara, não tem um grande mistério nisso, porque a gente viu o primeiro filme. A gente sabe que que teve uma evolução, uma gradação, que ele abraçou aquela personalidade. E, de novo, o filme tenta desfazer isso sempre, né? Não, na verdade, são duas entidades separadas, né? E aí eu acho que você discute esses casos que a gente já sabia sem aprofundar, exceto em um momento, que pra mim é a outra melhor cena do filme, que é quando o Arthur... Conversa com o anão. Conversa com o anão lá, que ele não mata no primeiro filme. Aquilo ali é muito, muito bom. Acho que o melhor ator desse filme foi o anão, inclusive. Ele mandou muito. Eu acho que eles tentaram encaixar esse lance de tribunal porque eles quiseram pesar a consequência do primeiro filme no personagem do Arthur e como ele iria lidar com tudo aquilo. Afinal, são duas personalidades diferentes e quem fez tudo no primeiro filme foi o Coringa e não o Arthur. Pra mim, só funciona no anão porque no final ele fica dando voltas. Exato. E eu gosto até da ideia do drama de um julgamento. Eu também. Porque existe a pressão, o Coringa virou um símbolo popular e eu gosto do tipo, existem pessoas que não querem que ele seja preso e culpado, não querem que ele morra. Mas eu acho que a forma como eles fizeram deixa isso muito em segundo plano, que você não vê o peso social daquele julgamento. Exato, isso é um baita problema, porque é justamente esse peso social que o filme queria tanto comentar. É isso. É a coisa mais importante. A própria personagem dali, de certa forma, é sobre isso, porque ela se diz ser uma personagem pobre do bairro dele, e no final ela é uma branca de classe média. Quando rola aquela explosão lá no tribunal... Pra mim, aquilo ali é horroroso. E aqueles dois caras resgatam o Coringa, os dois caras do carro, né? Eu queria entender exatamente como que eles planejaram aquilo, por que eles fizeram aquilo, por que eles se identificam tanto com o Coringa. Porra, se você vai dar uma importância tão grande pra esse peso social em cima da imagem do Coringa, você precisa mostrar mais isso. Eu acho que isso fica muito subentendido, mas eles não exploram muito bem. Por exemplo, tem uma parte, na parte já final do filme, quando no monólogo que o Arthur renega o Coringa, que eles falam, olha, você até meio a mais, assim, que ele fala, vocês pensam que eu vou vir aqui fazer um discurso de ódio, mas não é nada disso. Porque eu acho que o Coringa, no fundo, eles transformaram o Coringa em algo que representa a convulsão social que Gotham passa, de uma metrópole ultrapassada, pobre, com uma classe média fodida, basicamente uma São Paulo. Eu queria ver mais disso. Eu também queria ver mais disso, só que eu acho que eles deixam isso muito contido na percepção do próprio Arthur sobre o Coringa. E eu acho que já é uma linguagem viciada, porque o filme é sobre o Arthur renegar o Coringa. Então a gente não vê o que poderia ser a parte mais brilhante do filme, que é a crítica social, veja só. E você pode até discordar da crítica social, mas você não pode negar que ela tinha um potencial muito bacana pra ser explorada. Eu acho, pra mim, a pior parte do filme é essa, porque é um filme extremamente pretensioso e ele renega a parte que poderia ser o creme do filme pro filme ser convenhamos, pra um filme que é tão pretensioso, que tá querendo ser tão artístico e tal... Essa cena no tribunal, ela também tem outras coisas que me incomodam demais, assim, né? Por exemplo,
o personagem do juiz, ele é só um juiz clichê, durão, que não vai aceitar transformar o tribunal dele num circo. Ao mesmo tempo que ele permite que o cara literalmente use uma maquiagem de palhaço Isso pro não julgamento. faz o menor sentido. Então, assim, bobo. O personagem do Harvey Dent, que poderia ser só, sabe, qualquer... eu gosto do Harvey Dent. Mas ele poderia ser qualquer promotor arrogante, querendo... Mas assim, ainda assim... É clichê. Não, mas ainda assim, o personagem do Harvey Dent, ok, concordo que ele poderia ser qualquer outro, mas eles usam o Harvey Dent pra falar, olha pessoal, ainda há traços de universo do Batman aqui. Não, tudo bem, mas se Mas, você vai assim, colocar eu isso, acho explore que, isso mais. Como promotor, ele tá bem colocado ali. Ah, cara, eu acho que é um pastiche de vários outros promotores arrogantes, genéricos que a gente sempre vê. É mais um, né? E por último, quando o Coringa decide... E aí eu falei, puta, agora sim essa tortura de filme vai compensar, que isso aqui vai ficar interessante, né? Ele decide demitir a advogada dele e ele fala, eu vou me representar. Eu pensava que isso... Você fala, cara, o que ele tá planejando aí? O que ele vai querer fazer, né? Que coisa... E ele realmente defende a si mesmo. Ele realmente só defende a si mesmo, ele claramente não faz a menor ideia do que ele tá fazendo. Não. Ele não tem nada muito interessante pra falar ou pra fazer. E aí eu falei, mais um potencial desperdiçado. Cara, é literalmente o Coringa se defendendo num tribunal. Como você consegue fazer isso não ser interessante? Eu acho isso fraco, eu acho que isso só E ele consegue fazer não ser interessante. Só funciona no diálogo dele com Com o anão. o anão. Isso Porque só aquela funciona cena naquele momento, é isso eu legal, concordo. porque aquela cena, de fato, traz algo que aconteceu no primeiro filme, mas aprofunda. Ela não só lembra por lembrar, ela aprofunda. E ela traz a perspectiva de outra pessoa, senão o Arthur. Exatamente. No primeiro filme, quando o Arthur mata o cara lá que trabalhava com ele lá no negócio dos palhaços e não mata o anão, que ele fala, pô, eu gostava de você, pode ir embora, o anão vira pra ele chorando e fala assim, Arthur, você era o único cara que não me zoava por ser baixinho e tal, você era o único cara que me tratava como qualquer outra pessoa. E olha o meu choque quando você é esse mesmo cara que me traumatizou pro resto da minha vida. E aí você vê a cara do Coringa visivelmente abalado com aquilo. Eu gostei disso. Você vê, eu não tenho crítica só porque, eu queria ver o Coringa dos quadrinhos. O Coringa dos quadrinhos cagaria pra aquele apelo emocional. Ele ia dar risada e dar um tiro na cara do anão, entendeu? Mas eu gosto desse, que é um cara que ele tem um resquício de empatia. Ele fica visivelmente abalado quando o anão fala isso pra ele. Então, pra mim, essa é a melhor cena do filme, tá? Agora eu quero falar... Eu não tenho muito pra falar sobre isso. Surpreendentemente, eu nem tenho tanto pra falar assim. Mas eu tenho algo pra falar do romance entre a Acho Lady que o Gaga e o personagem Joaquin da Phoenix. Lady Gaga, né? O que você achou do romance dos dois? Primeiro eu queria falar que é uma coisa meio Nolan. Mas não é. Ela é Arlequina, mas ela não é Arlequina. É tipo o Robin no terceiro O filme. Robin, exato. Tipo, mas não é. Assim como ele é o Coringa, mas não é também. Mas assim, tem uma coisa que eu gosto muito, e eu acho uma puta sacada, que é o seguinte. Quando a Arlequina foi criada no Batman animado da série de 90, o que ela era? Ela era... Uma psiquiatra que era abusada pelo Coringa. Na verdade, ela vai tratar do Coringa no asilo Arkham e ele acaba manipulando ela e ela fica doida. E por todo por toda a história da Arlequina, a curta história da Arlequina, era basicamente isso. Agora transformaram ela em uma mulher forte, independente, do Esquadrão Suicida, que é chato pra caramba. Eu não gosto dessa Arlequina. Mas eu acho que... porque a personagem dela cresceu sem precisar do Coringa estar junto. Isso realmente não me incomoda tanto assim. Mas enfim, eu acho que esse filme ele tem uma sacada inteligente de inverter os papéis. No relacionamento dos dois, o elo frágil é o Arthur. Ela é a manipuladora. Ela que é a manipuladora. Eu acho isso muito legal e eu acho que isso funciona. Eu acho a ideia legal, mas acho que não funciona. Eu acho que funciona. Porque não mostra tanto quanto eu gostaria. E a decisão dela de abandonar o Arthur e ele vai lá e confronta ela é tão apressado que não dá... As coisas não dão tempo de você sentir esse impacto todo. Tá? Eu acho que o final... Você acha que rolou uma mudança de última hora lá? Rolou uma mudança de última hora. Eu acho que tem cenas... Eles gravaram várias cenas que estão no trailer, mas não estão no filme. Eu acho que o final do filme iam ser, tipo, eles dois saindo lá e tacando terror. Só que, claramente, o Joaquin Phoenix, não, o Todd Phillips ficou com medo de fazer um terceiro filme. E ele só preferiu o caminho fácil. Essa traição da Arlequina, eu achei que foi apressada, foi jogada. Mas eu gosto da construção dos dois, eu acho muito legal. Eu também acho. Eu acho que o romance ele começa bem, mas termina blé. Eu gosto do lance dela ser uma mulher que tem... Uma mulher de classe... Eles deixam isso muito claro no filme. Ela é uma mulher de classe média, com pais ricos, que tem fetiche... Classe média alta, né? Classe média alta, que tem um fetiche em um cara que está promovendo uma
convulsão social da baixa classe em Gotham. Eu gosto muito Olha, disso. Bahia, você tá muito culto hoje. É, eu tô gostando das suas falas. Eu gosto muito disso, assim. Eu também eu gosto. acho provocativo. E eu sinto falta também deles mostrarem mais sobre... porque existe isso na vida real. Aqui no Brasil, a gente tem o maníaco do parque que foi preso e recebeu diversas cartas de fãs apaixonadas por ele, né? Nos Estados Unidos também, isso acontece pra caramba. Jeffrey Dahmer aconteceu isso. Sim. Aquele que tinha a coisa na testa. A ideia de... Charles Manson. Sim, Charles Manson. Então, assim, e eu imaginei que a Arlequina, nesse filme, ela fosse ser isso. E ela é isso, em certa medida. Mas, poxa, de novo, não mostra tanto. E aí tem outras coisas que me incomodam com ela. Por exemplo, você ficou incomodado com a cena da fuga, né? Que ela ataca em fogo e eles tentam fugir. Eu acho, e meio que leva a lugar nenhum. Pra mim, a pior cena do filme, eu acho que... Você não sabe o que aconteceu. É muito jogado porque eles falam, olha, ela se internou aqui por sua causa... Só que ela falou que queria sair, mas ela tocou fogo no Arkham. Então como é que você deixa uma paciente que tocou fogo no Arkham sair do Arkham? O que me incomodou é que em certos momentos da história eu comecei a realmente achar que ela era uma alucinação da cabeça dele. Eu porque também. eu falei, Inclusive eu comentei isso com você. Né? Essa mina não existe. Porque não é possível que ela pode ficar entrando e saindo dos lugares como se nada acontecesse. Cara, ela aparece solitária pra transar com ele. Aí você fala... isso é mas completamente nonsense. Isso pode ser uma alucinação. Não é uma alucinação. Até porque... Ela passa a maquiagem nele nessa ela cena. leva a maquiagem pra Então, solitária. mas depois ele tá sem. Aí você fala, entendi, é uma alucinação. Só que dias depois ela vai visitá-lo e ela fala, eu tô grávida, tal. Então, pera, talvez ela tenha inventado que tá grávida, ok. Mas ela teria que saber que ele alucinou que ele estava transando com ela na solitária pra ela poder fingir que ela tava grávida depois, entende? Então... Foi alucinação? Não foi? E se não foi, é absurdo, porque não é simples assim, você entrar numa solitária. Eu gosto que o filme brinca, pra mim, a coisa que eu mais gostei nesse filme é que ele não te entrega nada de bandeja. Uhum. Pra mim, isso é o maior diferencial do filme comparado com a Hollywood que a gente tem hoje. Mas, cara, eu acho que tem momentos que, você precisa de uma explicação. E pra mim, a cena do Arkham foi a cena que mais me incomodou da Arlequina. Dito isso... As músicas da Lady Gaga são muito boas. São boas. Olha só, Deus, tem um cara querendo dar um recado aqui Pessoal, também. é o seguinte, você caiu especial. no clickbait, esse não é um episódio sobre Coringa, é um episódio sobre clique. Eu tô Pode vendo. mudar aí, Lobato. A gente pode fazer um episódio só discutindo a genialidade de clique. Cara, tá Você lá. é cliqueiro? Você é Eu quero cliqueiro? fazer. Eu sou, mas eu quero fazer esse Eu episódio. quero fazer Então esse vamos fazer? episódio. Vamos marcar? Vamos marcar. Vamos marcar. Eu tô à Vamos marcar. disposição. Eu só queria ver que besteira vocês estão falando. Peguei um spoiler do filme. Cara, que eu não quero assisti. muito saber a sua opinião sobre esse Eu filme. vou Você tem assistir, que Vou ver se eu assisto esse final de semana, Boa, então. boa. Valeu. É isso. Olha aí, uma participação de Arthur Duval do nada, que maravilhoso. Seguinte, cara, já é o suficiente pra gente pôr ele na thumbnail, inclusive, e gerar vários Mano. cliques com isso, né? Arthur Duval, a mãe Aí a Coringa thumb 2. vai ser, gostei porque ela é loira. Pronto, gostei porque ela é loira, maravilhoso. Olha, no cinema, você tem uns conceitos aí que lá fora eles chamam de build-up e payoff, né? Então seria tipo construção e resultado, né? Pra mim, outro grande problema desse filme, eu lembrei disso porque a Lady Gaga fala que ficou grávida e tal, é que esse filme, diversas vezes, ele tem a construção, mas não tem o resultado. Ou ele tem o pra mim resultado, isso é legal. mas ele Eu não tem, gosto disso. mas ele não tem a Eu construção. gosto disso, cara. Por exemplo, a Lady Gaga vira pra ele e fala que tá grávida. Isso não leva a lugar nenhum. Os guardas, é estabelecida uma rivalidade ali, não é uma rivalidade, mas uma relação de abuso com os guardas que também leva a lugar nenhum. Não, isso aí não leva lugar. Isso aí leva a um lugar muito específico. Leva a certos orifícios, né? Coisas Isso que aí eu não... muito. Leva a um lugar assim. coisas que eu realmente não queria ter que imaginar, inclusive. Mas assim, não, o que eu quero dizer é, por exemplo, tem uma cena no comecinho do filme que vou chamar ele de guarda número 1. O guarda número 1 vira pro Coringa e fala assim, Coringa, ô Arthur, eu te inscrevi ali pras aulas de canto. Porque no final ele tenta ser legal com o Arthur. Só que ele fala assim, Arthur, te inscrevi pras aulas de canto ali, pô, você vai poder cantar e tal. Aí o guarda número 2 vira pro guarda número 1 e fala assim, entendi que você tá querendo. Você fala assim, opa, tem algum motivo sinistro pra ele querer levar o Arthur pra cantar e tal. Ele é só um guarda legal. Não, ele é só um guarda que gosta de cantar, porque esse era o motivo. Você vê que tanto é que ele vai lá e ele fica cantando também. E aí você fala, pô, mas era isso então? Talvez seja, as pessoas são mais simples do que a gente imagina. Nem pois todo é. mundo é um Arthur Fleck. Pois é. A demissão da advogada é outra coisa também, né? Você tem o resultado, mas você não tem brilho, não acontece. O cara que... Spoiler máximo do filme. O cara que mata o Arthur no final é só o payoff, não tem o build-up. É só o resultado, não tem a mas eu construção. gosto assim, já tem o papo de que o filme iria terminar
com o Coringa abrindo e colocando... E o Nolan vetou isso. Não, mas isso acontece. Não, Claro que o sim. final do primeiro filme Ah, ser o ok. Coringa Do primeiro filme. colocando, Cortando a boca. rasgando como o Coringa Heath Ledger. do Heath Ledger. E o Nolan vetou isso. Eu acho que o Todd Phillips falou, como o Nolan não está mais aqui, eu vou fazer a Dane-se. droga do meu final, foda-se. E ele faz. Assim, vamos lá. Eu gosto do final do filme, eu gosto de algumas coisas do final do filme. Eu gosto do lance de, ok, tinha uma visita? Eu gosto disso. Claro que não tinha. Cara, Pronto. porque você se Acabei com o permite teu mistério. imaginar se a visita era da Alice, a visita era de qualquer outra pessoa. Não eu tinha acho visita. que... Eu acho Era que o você plano dos guardas, você tá claramente. muito convicto de que não tinha uma visita, e o filme, ele não te dá a convicção de que não tinha uma Tá visita. bom, Beleza, tá bom, beleza. tá bom. Eu gosto também da ideia de você falar que o Arthur Fleck, ele criou um certo movimento em Gotham que originou o Coringa que a gente conhece. Que a gente não vê. Que a gente não vê. Mas eu gosto disso porque, de novo, fica na sua imaginação. Eu não acho assim. Eu entendo por que você pode gostar disso. Aí é uma questão de opinião muito pessoal. Pra Sim. mim isso não é interessante. Até porque já foi feito antes. Já foi feito nos quadrinhos, já foi feito naquela série Gotham. Nunca foi feito nos filmes. Good old Gordon. Always playing by the rules. That's why I'll outlive you. That's why I'm loved. Because I don't give a damn about the rules. It's a long way down. You sure you'll outlive me? Oh, I'm sure. Because I'm more than a man. I'm an idea, a philosophy. And I will live on in the shadows within Gotham's discontent. You'll be seeing me soon. Au revoir. Mas tá. Mas a gente viu isso tá nos bom. filmes, assim. É. Foi um conceito que trouxeram e... Cara, beleza. Agora, eu gosto que esse filme, ele... Tipo, eu acho que ele exagera um pouco em não te dizer algumas coisas, porém, eu acho que isso no final dá certo, porque hoje as coisas estão tão moídas, estão tão na colher, que eu me senti tão provocado que eu acabei gostando, porque é um sentimento que eu tô tendo quase que raramente vendo um filme atual. Então, por exemplo, que diabos é construir uma montanha? Eu não faço a menor ideia. E faz parte do filme, do fluxo do filme. A gente até falou, vendo o filme, que a gente imaginava que essa montanha que eles falam é uma pilha de corpos. Eu não sei o que é construir uma montanha. Eu realmente imaginei o final desse filme realmente assim. quisesse só ir pra uma montanha na Indonésia com ele. Talvez seja isso. Eu realmente imaginei o final desse filme com E eles você- fugindo, ou em cima de uma pilha de corpos comemorando. Eu pensei exatamente eu nisso. acho que o filme ele deixa tantas questões em abertas, ok. Eu acho que existe um recurso narrativo extrapolado aí, que é o seguinte: olha como esse roteiro é inteligente, olha aqui essa canetada que eu vou dar e você vai ter que ficar pensando nele. Eu acho que isso é extrapolado. Mas eu prefiro que seja extrapolado do que dando em colher de chá. Porque hoje é uma Hollywood que te dá respostas em colher de chá. E eu acho que esse filme funciona porque ele te provoca. Eu gostei, eu me senti provocado pelo filme. Entendeu? Você tá tão pretencioso quanto esse filme hoje. Cara, né? desculpa. Tá, perfeito. Agora, por último, ou pelo menos foram as coisas que eu anotei. Eu não sei se você tem mais algum fato, mas eu queria comentar brevemente sobre... O disco da Lady Gaga. Não. Tá ligado? Isso acho que nós dois gostamos, né? Ouçam o disco da Lady Gaga, que é muito bom. Acontecimentos externos, eu anotei dessa forma. Nossa. Por quê? A maioria das coisas que acontecem no filme, elas são apesar da vontade do Arthur. Ele não move a narrativa. Ele tá going with the flow, Sim. sabe? Ele tá indo, mas ele não toma decisões que afetam A, B, C. Não, na verdade, ele é afetado pelas externalidades do filme. Por exemplo, ele não teve absolutamente nada a ver com a explosão ali. Aquilo simplesmente aconteceu. Pra né? mim, a explosão é a pior coisa do filme. O assassinato dele é uma coisa que os guardas ali decidiram. Então veja, várias coisas acontecem externas ao filme, totalmente fora da perspectiva do Arthur, e você não vê a construção dessas coisas. Você não vê... Acho que isso é proposital. Eu não acho que isso seja uma falha na construção. Acho que isso é proposital. Eu não tô entrando no mérito se é proposital ou não. Eu tô falando por que pra mim não funcionou. Mas aí, de novo, ao início do episódio, isso foi uma quebra de expectativa sua. Se o cara fizesse Você não tá lidando com esse filme
se baseando no que ele é. Você tá lidando com esse filme baseando no que você queria que ele fosse. Não. Desculpa. Desculpa, é um clichê falar isso. Ah, cara, e eu não acho. Em nenhum momento eu dei a entender que era isso que eu tava. Cara, eu vou chegar nisso que você quer que eu chegue pra você poder me bater. Mas não é isso, tá? Inclusive, eu acho que seria muito mais interessante, muito mais se vamos supor que existisse um spin-off, tá? Que desse filme, onde você focasse no grupo de caras que pagam pau pro Coringa, que amam o Coringa e estão planejando explodir a corte ali pra resgatar o cara. Cara, esse filme eu ia adorar ver. Eu acho que ia ser muito mais legal que essa porcaria aqui, entendeu? Mas como eu tava dizendo, essas coisas acontecem tudo fora de cena. Entendeu? E você vai indo junto com o Arthur com as coisas assim. Você não acompanha as decisões. A única vez que ele toma uma decisão que você acha que vai afetar em alguma coisa na história é quando ele decide se representar. Só que aquilo é interrompido por uma explosão, né? E não muda nada o fato dele ter se representado ou não. Inclusive aquela explosão, vamos lembrar, né? Ele é resgatado pelos caras, aí ele foge, aí ele fala com a Harley Quinn lá na escada, aí 5 minutos depois ele já é pego pelos policiais e é levado de volta pro Asilo Arkham. Aquela fuga não mudou em nada. Em nada. Até porque eu acho de verdade, eu acho que esse final ele foi mudado e daqui a uns 20 anos vai sair a Director's Cut. Nossa, vai ser mais longa ainda desse filme, pelo amor de E aí Deus. a gente vai saber o verdadeiro final desse filme. Agora eu vou te falar o que você queria ouvir. Sim, Bahia, sim. Existe uma parte de mim que foi de quadrinhos, que leu muitas histórias do Batman e do Coringa, e que queria ver talvez algo que seria um pouco mais óbvio, talvez. O filme poderia talvez começar com ele sendo resgatado pelos fãs dele, e aí você ia explorar a dificuldade dele, porque ele não é um cara, ele não é o príncipe do crime como ele é nos quadrinhos, né? A dificuldade dele em liderar essas pessoas, e aí ele ia conhecer a Harley, e aí os dois iriam juntos instaurar o caos e a destruição em Gotham. Eu não nego que eu gostaria de ver esse filme também. E você vai ver, cara. Pode ficar tranquilo. Semana que vem vai sair Homem-Formiga 73. Não. E você vai poder saciar todos os seus desejos primais. Não porque... De ver um filme de quadrinho repetido. Não, porque o Coringa 1 faz exatamente isso e não é o Homem-Formiga 73. Desculpa, não dá pra dizer que é a mesma coisa. Eu tava pedindo pra ele seguir a linha do Coringa 1. Ele faz tudo isso copiando o filme de Scorsese, e por isso que ele é diferente. Eu prefiro o cara copiando algo bom do que fazendo algo original e ruim. Tá bom, cara. Então, assim, Capitãs Marvel 8 vai estar disponível no Disney Play semana que vem pra você assistir. Não me julgue dessa forma, você sabe que eu não sou isso. Tá ligado, cara? Você sabe que eu não sou isso. O Merreiro tá ficando puto aqui. Quando você vai fazer um filme de um personagem, tem algumas coisas que a sua audiência presume que vai acontecer. E aí não adianta reclamar que, vocês estavam querendo um filme, eu entreguei outro. Pô, cara, o filme chamava Coringa por um motivo, né? Eu acho que no primeiro ele consegue balancear bem essas duas coisas, e no segundo não. Se esse filme se chamasse... Arthur Fleck. Inside of the Arthur Fleck. Eu acho que você iria gostar mais desse filme. Então... Na verdade... Você participou do episódio que a gente acabou de gravar? Na verdade... Eu acabei de mostrar que não. Cara, de verdade, se esse filme se chamasse Ilha do Medo, talvez você gostasse mais desse filme. Eu não sou um grande fã de Ilha do Medo também. Nem eu. Olha aí. A gente concorda em alguma coisa, então. Então, com essa concordância, nós encerramos esse episódio. Eu queria comentar a última coisa aqui. Tá. Então Coringa dando E aí? Cara... Que achei de mau gosto pra caramba. Esse filme, ele é um pornô de tristeza constante. Então é tristeza, é miséria, é desgraça. Você fala, cara, coitado desse cara, sabe? Não precisava de tanto assim. E talvez até seria interessante de alguma forma se o resultado não fosse... o cara deixou de ser o Coringa porque... ele até o Coringa sair do corpo dele. Mas vale a polêmica que essa cena tá tendo? Eu entendo o incômodo das pessoas, porque é muito grotesco, é uma... É uma cena, assim, talvez é a cena que todo mundo quisesse ver, uma cena violenta. Não, porque ele não mostra, ela não é explícita. Sim, mas assim, é uma cena pesada. Nem dá pra saber se ele foi de fato. Ele foi. Não. Cara, mostra a cueca toda arroçada do cara. Eles podem ter rasgado a roupa e batido nele. O filme, claro, ele sugere fortemente que foi isso que aconteceu, mas o que eu tô dizendo não é uma violência explícita, entendeu? Então, é isso. Foi um prazer discutir esse filme com você. Baita discussão. Fui muito ofendido aqui nesse... Constantemente ofendido nesse Como fã da Marvel? Desculpa, cara. É o que você é. Tá bom. Você é um Bobson. Muito obrigado você que ficou até o final. Comente aqui embaixo sua opinião sobre esse filme. Tchau.